Tem que pegar da paz, né? Todo mundo, os aprendizes, todos deram paz, a gente tem que pegar na mão do pastor também. A gente está aprendendo, não é verdade? Glória a Deus, amém, meus queridos, paz do Senhor Jesus. Quem está feliz? Glória a Deus, que bom, irmão, que bom que você está feliz. Glória a Deus, vamos abrir a Bíblia, segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. Amém? Todos acharam? Vamos lá então, diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vamos repetir esse finalzinho? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Glória a Deus, Senhor, a sua palavra fala, Deus, conosco aqui nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, pode se sentar. A nossa capacidade vem de Deus, amém? Você se acha capaz de alguma coisa? Você se acha capacitado por alguma coisa? Vem de Deus. Aí eu cantei lindamente, vem de Deus, irmão. Não adianta, vem de Deus. Tudo que você tem, a sua capacidade, nossa, eu tenho um dom, um talento de fazer isso, vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, tudo para você realizar na vida, né? Claro que Deus, Ele deu livre-arbítrio para o ser humano, mas quando você nasceu lá, quando você foi gerado, Deus, Ele soprou o espírito de vida com uma personalidade para você, sabia? Cada um tem um jeito de ser, né, irmãos? Ninguém é igual ao outro, mesmo que tenha gêmeos, você vê que a personalidade, ela é diferente de cada um. Tem 5 irmãos na casa, pode ter comportamentos parecidos, mas cada um tem a sua individualidade. Irmão. Isso aí é claro na vida do ser humano. Alguém já tinha lido esse versículo? Já conhecia? Quem já conhecia esse versículo? Todo mundo, acho que todo mundo já conhecia. Paulo, quando ele está escrevendo aqui aos Coríntios, nessa segunda carta, ele está escrevendo então para defender o apostolado dele. Por quê? Alguns irmãos estavam colocando em dúvida se realmente Paulo ele era um apóstolo de Cristo ou não. Para você ver, irmãos, lá na igreja de Corinto, que tinha todos os dons espirituais que você imagina, operação de milagres, dom de línguas, profecia, interpretação de línguas, tudo que você pensar em dom espiritual, a igreja aos Coríntios, ela era completíssima. Mas também era a igreja mais carnal que você vê. Você lê a história aqui dos Coríntios, irmãos, que igreja que vivia na carnalidade. Paulo teve que escrever várias vezes para eles, né, recomendando ali e chamando a atenção aqui do povo em Corinto, na igreja de Corinto. Mas ele vai defender, escrevendo aí, defendendo o apostolado. E olha o que ele fala no versículo 3. Ele fala assim, ó: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrado por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo para os coríntios. Ele está falando assim, vocês estão colocando em dúvida se realmente eu fui chamado por Deus ou não? Vocês, o comportamento que vocês estão tendo durante a vida cristã suas, está revelando o nosso apostolado. Vocês são uma carta lida por todos os homens, escrita e ministrada por nós. Então, quer dizer, Paulo joga também a responsabilidade, né, na igreja. Fala, vocês estão colocando em dúvida no apostolado? Olha quantas coisas Deus está fazendo por meio de vocês, pela nossa ministração.
Então eles ficaram pensando, nossa, nós estamos falando que ele não colocando em dúvida esse apostolado, mas nós temos orado que as pessoas estão sendo curadas, nós temos pregado o evangelho aqui em Corinto, as pessoas estão se convertendo, nós somos uma carta lida e o povo lá de fora dizendo, nossa, verdadeiramente Deus está na igreja de Corinto. Se as pessoas estão dizendo isso, é porque Paulo realmente está fazendo um bom trabalho com eles ali, né? Guiado por Deus, e o Senhor está operando através da igreja de Corinto. Então, Paulo já dá uma cartada aí para a igreja de Corinto. Mas ele está falando aqui, irmãos, então, que a nossa capacidade, né, ela vem de Deus. Mas capacidade para quê e para realizar o quê, né? Então, eu quero fazer aqui algumas considerações sobre a capacidade, sobre o que Paulo está falando aqui para os coríntios. Primeiro, Paulo explica para a igreja de Corinto que nós estamos vivendo uma nova aliança. Amém? Sabia que você está numa nova aliança? Jesus, né, quando Jesus, antes dele morrer, pouco antes dele morrer, Jesus ele celebra a ceia com os discípulos. E ele pega ali o pão e fala assim, este é o meu corpo que é entregue por vós. Comei isso em memória de mim. Depois ele pegou o cálice e levantou o cálice e disse, este cálice é o cálice de uma nova aliança que é feita pelo meu sangue. Quer dizer, quando Jesus então morre na cruz, irmãos, e ressuscita, e se ele só morresse também, acabou, mas ele ressuscitou e incluiu você em uma nova aliança, sabia disso? Você agora está no novo mandamento, e Paulo continua falando, se você ler lá no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo, se o ministério da condenação foi glorioso, que ele está falando da lei no Antigo Testamento, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória insuperável. Se o que desvanecia, quer dizer, o que terminava, que ia se acabando, teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Ele está falando, irmãos, que no Antigo Testamento, tudo que aconteceu de milagres passou. Isso foi glorioso, mas a maior glória está em Cristo agora, amém? Está no Jesus ressurreto. Versículo 12. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia, ou que se acabasse. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo é que ele é abolido. Então, amados, ele está explicando que a antiga aliança, ela foi gloriosa, mas não foi perfeita. Que a perfeição, ela está em Cristo. Então nós estamos, quem está na nova aliança? Glória a Deus. Em segundo lugar, no Antigo Testamento, tinha muitas aparições e manifestações do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele não permanecia na pessoa. No Antigo Testamento o Espírito vinha sobre a pessoa, operava e ia embora. Aí Paulo está explicando que por que é mais glorioso agora o ministério do Espírito Santo. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, você nasceu de novo e recebeu o Espírito. Jesus diz lá em João 14, vamos lá para você ver, João 14, sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Irmão, olha aqui,
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Eu vi a pessoa falando, nossa, como que você vai na igreja todo dia? Para que isso? Nossa, eu não entendo essas línguas estranhas que os crentes falam. Porque, irmãos, o mundo não pode receber e não pode entender você. Às vezes o negócio está pegando lá na empresa sua, você está tranquilo, em paz, orando ali, as pessoas falam, não entenda a sua tranquilidade. Por quê? O mundo não pode receber, não pode entender isso. Mas ele fala assim, mas vós o conheceis, amém? Você conhece o Espírito? Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, por isso eu falo, não se preocupe, viu? Não se desespere, porque o Espírito Santo está com você. Ele está no seu coração, habita com você em todo o tempo. Olha o versículo 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco, aleluia. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Fica tranquilo, irmão, o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Está precisando tomar uma decisão na sua vida, está precisando mudar algumas coisas, fica tranquilo, porque o Espírito Santo é quem dá a direção para você. Amém? Então, amados, Paulo ele vai falar que o ministério do Espírito Santo é muito mais excelente por isso. No Antigo Testamento havia, o Espírito vinha e depois ia embora. Agora não, ele está convosco e habita em vós. E benção, né? Em terceiro lugar, como servos de Deus, nós refletimos o caráter de Cristo em nós. Sabia disso? Porque que o ministério do Espírito Santo ali que Paulo está falando, ele é muito mais excelente. Irmãos, você é servo de Deus. Quem que é servo de Deus? Quem serve? Você reflete então o caráter de Cristo em você. Lá 2 Coríntios 3, volta lá. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 3, versículo 18. Vamos ler a partir do versículo 14. Versículo 14, 2 Coríntios 3, 14. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo que é abolido. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, Paulo aqui está falando sobre os judeus que ainda não se converteram, tá? Quando eles leem, né, a palavra, vamos dizer, se o véu ainda está posto. Versículo 17, versículo 16. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha agora o versículo 18. E todos nós, como rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, você reflete a glória de Deus. Sabia que você é lido ou lida? Você está lá no seu serviço quietinho, mas as pessoas sabem quem você é. Porque você é uma carta lida por todos os homens. E sabe se realmente você reflete a glória de Deus ou não. Se fala o nome de alguém e a pessoa fala, nossa, mas aquele irmão é crente. Jesus. Mas não, né? Quando eu falo de você, eu falo, nossa, aquele irmão é uma benção. Que pessoa gostosa de estar perto, de conversar. Pela fé? Amém? Pela fé, não, irmãos, nós somos já. Irmãos, o que as pessoas dizem de nós, hein? Que será, rapaz? Eu fico pensando, tem hora, nossa, que será que essas pessoas conversam sobre mim? O que as pessoas dizem? Não é na igreja, não, fora da igreja, rapaz. Igual eu cheguei em casa, foi quinta-feira, não, sexta-feira. Aí eu precisava colocar uma caixinha de correio no muro meu lá. E eu cheguei, o vizinho meu, ele estava cortando o piso na maquita. Eu vi ele cortando o piso na maquita.
E eu lembrei que eu tenho a riscadeira em casa. Eu falei para ele, senhor, é Cláudio no meu, senhor Cláudio, o senhor quer a riscadeira emprestada? Ele falou, rapaz, ia ajudar eu bastante. Eu fui lá dentro, peguei a riscadeira, levei, ensinei ele a regular a riscadeira lá e tal. Ele colocou o piso, tudo, né? Cortou os pisos lá, agradeceu. Aí eu entrei, eu fiquei pensando, engraçado, né? Se um dia alguém falar mal de mim para esse vizinho, ele vai defender eu. Porque, às vezes, são pequenas atitudes que você faz que fica marcado na pessoa. Eu não tinha obrigação nenhuma de falar que eu tinha riscadeira, nada. Agora eu pergunto para você conversa com o seu vizinho? Oh, Jesus, o que o seu vizinho falaria de você, rapaz? É crente? Meu Deus. Aí a Alice saiu lá fora, e o portão dele é portão aberto assim, os risquinhos abertos. A Alice viu um cavalinho lá. Cavalinho desse de brinquedo que tem uns netos. A Alice não tem vergonha nenhuma, gente. A Alice foi lá, eu quero andar de cavalinho. Ele abriu o portão, a Alice ficou lá dentro, tá? Brincando lá, enquanto ele cortava os pisos, eu mexendo no muro. Aí ontem, estava fazendo uma textura lá no muro meu. A Alice saiu lá fora e quis andar de cavalinho de novo. Aí estava lavando, a filha dele estava lavando a varanda, e ele saiu lá fora, ficou conversando comigo, fazendo a textura. Quando veio a Alice, chegou tudo molhado. O que você está fazendo, filho? Eu estou ajudando a dar banho no cachorro da minha vizinha. A menina estava lavando a varanda. Quando veio, foi dar banho no cachorro. Aí quando veio a Alice vinha, e ela entrava dentro da varanda, pulava, escorregava no piso da mulher. Falei, Alice, sai daí. A menina falou assim, não tem problema, pode deixar ela brincar aqui. O que eu estou falando para você, irmão, você tem que ter um bom relacionamento com todo mundo. Às vezes você é crente, a pessoa não é. Irmão, você tem que, pelo menos um bom dia. Não importa se a pessoa vai responder ou não. O que Jesus falou assim, ó? Que recompensa tereis se vocês cumprimentarem somente aquele que vos cumprimenta? Olha, rapaz, que seriedade, né, que Jesus está falando, né? Então, tem um rapaz que vem aqui, ele passeia com o cachorrinho lá e tal. E todo dia eu falo bom dia para ele, nunca responde. Nunca responde. Já faz assim uns 3 meses. Aí ontem eu lá fazendo a textura, tal, ele passou com o cachorrinho, eu olhei para ele, bom dia. Aí ele respondeu, falou, oh, glória. Então, irmãos, uma hora quebra, né? Ué, você não sabe, às vezes a pessoa está passando um problema lá, rapaz, um simples bom dia que você fala para ela, já, a pessoa está emocionalmente destruída. Não sabe, irmãos. Amém? Então, como crente, nós temos que refletir a glória do Senhor. Refletir a glória, irmãos. Ainda que sofra prejuízo. Porque às vezes, para manter a sua fidelidade, seu caráter cristão, às vezes você sofre prejuízo, sabia disso? Ainda que você sofra um prejuízo, você tem que, né, refletir ali o seu caráter. E eu falo para você, irmãos, né, questão de fé, se você é prejudicado praticando a justiça, fica tranquilo, porque o Senhor lá na frente vai te recompensar. Isso aí eu falo para você de experiência própria. Experiência própria. Amém? Então, amados, ó, a nossa capacidade, né, ela vem de Deus. Agora, essa palavra, capacidade, o que essa palavra significa no Novo Testamento? A palavra capacidade no Novo Testamento, ela é, no grego, ó, dunamis. O que é a palavra dunamis? No grego, sabe o que significa? Poder. Então, a capacidade que você recebeu de Deus, você recebeu poder. Sabia disso? Olha que beleza. Atos capítulo 1, versículo 8 fala assim, né? Que e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e em toda a Samaria e até os confins da terra. Então essa palavra recebereis poder é dunamis. Dunamis, que vem também a raiz da palavra dinamite, vem dessa raiz grega. Na explosão, né? Dinamite tem força ou não? Você acha que a dinamite tem força? Rebenta, explode a pedra, né? Então a palavra dunamis, você recebeu capacidade de Deus. Quem recebeu? Então você recebeu o poder de Deus.
Engraçado que é uma capacidade que ela é física, e essa capacidade, esse poder, gente, não é só poder para fazer milagres, não. Esse poder é um poder moral. De você praticar realmente a palavra. Você tem condições de praticar a palavra de Deus, porque a capacidade, ela é poder, que significa capacidade física ou também moral. Dá para deixar, viu, irmãos? Dá para resistir o pecado, sim, viu? Os irmãos, tá difícil resistir aquilo. Não, Deus já te deu poder para resistir. Deus te deu poder para deixar o pecado. Interessante, né, que, irmãos, às vezes a gente comete uns erros porque a gente quer. Eu fui influenciado, eu não pensei antes de fazer. Mentira. Quando Deus criou o ser humano, Deus diz assim, em Gênesis 1:27, falou assim, façamos, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando a palavra fala assim, e disse Deus, no original hebraico, é a palavra Elohim, que além de ser o Deus que tem todo o controle, o Deus poderoso, significa Deus pessoa. Sabia disso? Palavra Elohim, Deus pessoa. Então, um Deus pessoa fez seres pessoais. Glória a Deus. E Deus, qual que é a diferença de Deus pessoa para o ser humano pessoa? A única diferença é que Deus, ele tem várias personalidades e o ser humano tem uma só personalidade. Só isso que é a diferença. Se Deus fez você imagem e semelhança dele, Deus se revela como pessoa e você é pessoa. E o interessante, sabe o que diferencia você dos animais? O pensamento racional. Interessante, para ser pessoa precisa o quê? Precisa ter sentimentos. Você tem sentimentos? Tem ou não? Tem hora que você está triste, tem hora que você está feliz, tem hora que você está mais triste ainda, tem hora que está muito feliz, tem hora que está mais ou menos. Né? Então, o dia da gente, tem hora que a gente está de uma maneira. Você tem aí sentimentos, você sente tristeza, quem que sente tristeza? Todo mundo, gente. Alegria, paz, né? Tudo isso nós sentimos, então temos sentimentos. Você tem pensamentos? Nossa. Você tem pensamentos ou não? Às vezes você está aí, não aguento mais ficar nesse culto, não vejo a hora de sair daqui e dar uma pecadinha. Irmão, sentimento. Nós temos sentimentos, né? E pensamentos, irmão. Às vezes passa uns pensamentos na nossa cabeça e fica pensando, nossa, de onde que veio isso? Então a pessoa fala assim, fiz sem pensar. Mentira, porque o ser humano é um ser pensante. Você pensa assim. Você pensa antes de fazer. Então, nós temos aí, né, os nossos sentimentos, temos os pensamentos, e todo o ser humano e animal não tem vontade própria. E algumas pessoas lê meia dúzia de filosofias e fala que não existe livre-arbítrio. Rapaz, que isso? Deus fez você pessoa como Ele. Você tem sentimentos, você tem pensamentos e você tem vontade própria. E eu provo para você que você tem vontade própria. Quem que escolheu essa camisa preta bonita, João? Para você vir no culto hoje? A mulher. A mulher que escolheu. Ih, já vi que não tem vontade própria ali. Estou brincando, viu? Mas a gente tem vontade própria, irmãos. A gente escolhe a roupa da gente, não escolhe. Você escolhe o tanto de arroz que você vai pôr no prato. Tem uns que põem uma colherinha, mas tem outros que pegam a pá. Pôr no prato, irmão. Você escolhe. Você escolhe o que você põe, não escolhe? Você escolhe a sua roupa, você escolhe o seu corte de cabelo, você escolhe a cor do carro. Você acordou hoje de manhã, olhou na sua garagem e falou, quais dos 3 carros que eu vou para a igreja hoje? O vermelho, o preto ou o branco? Olha que benção, você escolheu. O carro é a bicicleta, irmãos, é a Monarch, está escrito lá. Ferrari. Irmãos, mas você escolhe, não escolhe? Você tem vontade própria, irmãos. Você veio na igreja hoje por quê? Você escolheu ouvir. Todo ser humano tem vontade própria.
Então, Deus ele te deu poder para vencer as tentações, mas quando a gente cede às tentações, irmãos, é nossa vontade, a gente quer fazer aquilo. E Paulo escreve, né, se não me engano, Hebreus, deixa eu ver aqui, 10, 13. Não é Hebreus 10, não. Que fala que não vem tentação humana, segundo os Coríntios 10. Deixa eu ver. Segundo os Coríntios 10? Primeiro os Coríntios 10. Primeiro os Coríntios 10. Me veio à memória aqui o versículo. Primeiro os Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Está vendo, irmãos? A tentação ela vem para que você, né, para provar você alguma coisa, a tentação vem. Mas se a gente der lugar à tentação, a vontade é nossa. E Paulo está dizendo, nossa, mas eu não consigo suportar, irmão. Igual eu fui no supermercado esses dias, antes de vir para oração sexta-feira à noite, eu fui no supermercado precisava comprar ração para o cachorro lá. Tá? Aí eu passei no supermercado e vim para oração. Mas encostei lá no estacionamento do supermercado, veio um rapazinho. Ô tio. Vou mentir para você não, tio. Eu saí da cadeia essa semana, tio. Esse rapaz do céu. Saí da cadeia essa semana, tio. Dá para você passar um corotinho para mim lá? Corotinho é um galãozinho de pinga, né? Virei na cara, falei, eu sou crente, você acha que eu vou passar pinga no caixa? Ele olhou para mim assim, tio, mentir para você não, o senhor não tem um dinheiro para me dar, então? Eu falei assim, rapaz, eu vou passar cartão lá, mas a pinga não tem como, eu compro uma bolachinha para você, mas pinga não vou passar no caixa não. Aí peguei, fui lá, comprei realmente a bolacha para ele, e aí eu saí, entreguei para ele e falei para ele assim, rapaz, procura uma igreja, rapaz, você está saindo, você está indo na sarjeta, você saiu da cadeia, restaura a sua vida, vamos procurar Jesus, rapaz. Estou precisando de Jesus não, rapaz, estou precisando de um lugar para dormir. Falou bravo comigo. Quer dizer, vontade própria, irmão, você quer ficar? A gente dá os caminhos, vem para a igreja, tem uma casa de recuperação, ele vai arrumar um lugar para dormir. Você tem que procurar uma instituição, né? Mas ele não quer, né? Às vezes nem saiu da cadeia, nada, às vezes nem tem lugar para dormir. Tem lugar para dormir, mas mente para ganhar a cachaça. Um bafo de cigarro, irmão, nossa, quase caí de costa. É engraçado, né? A pessoa não quer mesmo sair, né? Na verdade, ela não quer sair. Porque se quiser mesmo, vai, irmãos. Se quiser, sai. Eu falo para você que sai. Sai porque eu já estive do outro lado, então eu falo para você que sai. Quem me conheceu com 13 anos não fala que eu sou a mesma pessoa hoje, irmão. Eu vi para a rua caído, drogado. Eu lembro a sobrinha do Xandinho, a Paola, uma vez ela chegou e falou, a Mara conheceu eu, né, Mara? Tempo perdido, nosso Paulinho. A Paola uma vez chegou e falou para mim assim, falou, nossa, naquele dia eu não tinha usado droga. Ela chegou e falou para mim assim, nossa, essa semana é a primeira vez que eu não vejo ser drogado. Falou assim, né? Nós tínhamos um quarto separado de casa lá, do lado da casa do meu pai, nós ficávamos tudo lá. Mas graças a Deus Jesus entrou, rapaz. Que bênção, viu? E quando eu tive a oportunidade, eu agarrei para valer. E saí, irmãos. Então eu falo para você que dá, viu? Dá, se você realmente se esforçar, consegue. Porque você tem capacidade, irmãos, amém? A nossa capacidade, ela veio de Deus, aleluia. Ela veio de Deus, irmãos, sua capacidade, ela veio de Deus. Então você pode. Em segundo lugar, a palavra capacidade também, vindo do original grego, ela significa poder em ação. Quando esse poder, né, ele é colocado em ação, irmão, você pode realizar milagres. Tanto para você quanto para outros. Quando você coloca o poder que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, em ação para o reino. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Está vendo?
Quando você sai, começa a anunciar Jesus para as pessoas, esse poder entra em ação, irmãos. E os milagres acontecem. Às vezes você está na igreja, não acontece nada na minha vida. Vai pregar o evangelho. Você vê se não vai acontecer. Prega a palavra. Fala de Jesus para o seu vizinho, fala de Jesus para alguém, que você vai ver esse poder aí em ação. E um terceiro significado também é força. E você deve falar, nossa, irmãos, eu estou precisando de força, viu? Porque não está fácil as lutas que vêm, as tentações que vêm. Estou precisando de força para vencer. Eu falo para você, a capacidade já veio de Deus, amém? O dunamis também significa força. Paulo escreve, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Mas eu falo para você, esse significado então da palavra capacidade, que é dunamis, que significa poder, que significa ação e que significa força. Agora, para que Deus quer, ou para que Deus deu essa capacidade para você, irmãos? Você sabe por que Deus deu essa capacidade para você? Quero falar pelo menos 3 motivos por que Deus deu a capacidade. Primeiro, Deus te deu capacidade para decidir o que você quer para a sua vida. Ele te deu essa capacidade de você decidir o que você quer para a sua vida. Te deu livre-arbítrio. Você pode decidir, irmãos, hoje, o que você quer para a sua vida, sabia? Tanto material quanto espiritual. Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala assim, eu quero que vocês vivam quietos. Tessalonicenses 4:11. Quero que vocês vivam quietos. Quietinho. Quero que vocês vivam quietos, cuidando e trabalhando com as vossas próprias mãos. Cuidando dos seus negócios e trabalhando com as vossas próprias mãos. Então, amados, Deus te deu a capacidade para o dia a dia, para você correr atrás das coisas suas. Amém? Eu fico vendo os marmanjão ali, 28 anos, 30 anos dentro de casa, sem trabalhar, não é possível. Rapaz, a gente trabalha em escola, irmãos do céu. Eu fico olhando a mocidade, se não tomar um rumo, vai sofrer. Viu? Que a vida cobra, né? Quem é mais velho sabe disso, a vida cobra, rapaz. A gente dá aula aí de sexto, agora trabalhando no sexto ao 9º ano. Aí você vê uns rapazinhos de 16 anos, rapaz. Nossa, mas não faz nada na escola. Se não faz nada na escola, não faz nada em casa. Né? A gente trabalha na escola, a gente vê o negócio, como que é as coisas. Gente do céu. Pensando, rapaz, a vida cobra e cobra muito, gente. Cobra muito, viu? Você que é mais jovem, hein? Olha. Ouça o que os pais de vocês dizem, que cobra. Viu? Eu dei aula no Venceslau Braz e tinha uma menina, estava no 2º ano do ensino médio. E os alunos falavam assim, a pessoa ela é meio louquinha. Mas conversava, você via que ela era uma pessoa tranquila, tal, conversava, mas os alunos falavam, pessoa, ela é meio louquinha, meio perdida, tal. Aí eu dei aula lá em 2018. O ano passado eu fui na Central Tintas comprar uma tinta lá, e por acaso eu passei e eu vi essa ex-aluna minha e tal. E aí a menina que estava atendendo eu acho que ela, não sei se ela trabalhava lá, eles conheciam ela. Eu falei, nossa, conheço que a menina ali, ela não é de Venceslau Braz? Aí a atendente falou, não, ela é assim, ela trabalha com a gente aqui e tal. Aí eu falei assim, que legal, foi aluno em 2018. Aí a menina falou assim, professor, ela engravidou. Ela engravidou e tal. E ela já tem agora 2 filhos. Eu falei, nossa, eles falavam que ela era meio assim, não... mas conversando com ela assim, a gente via que era uma pessoa tranquila. Aí um dia eu encontrei com ela lá no Pesqueiro do Juquim, conversei um pouquinho com ela e tal. Mas você vê a maturidade da pessoa, tem coisas também que acontecem na vida da pessoa que faz amadurecer, irmãos. Mas
O ideal é você amadurecer sem passar por um problema, né? Às vezes é um problemão na vida, aí a pessoa amadurece. Mas o ideal é você amadurecer sem cometer muitos erros aí na vida, né, gente? Então eu falo para você, ó, a vida, ela cobra bastante. A gente vê os molequinhos de 16 anos, nossa, meu Deus do céu, quantos rapazinhos tiver 20, o que vai fazer da vida? Aí às vezes a gente chama a atenção das crianças, a gente fala assim, ó, hoje você está aí, porque papai dá celular com crédito, dá tênis bonito, já falei para vários alunos, roupa da hora, mas eu falo para você, um dia você vai ter que comprar sua roupa, você vai ter que levar o bifinho que você come todo dia lá, você que vai ter que passar no supermercado, comprar e levar. Irmãos, olha, rapaz, quando eu casei, porque eu morava com a minha avó, então assim, não tinha despesa de compra, minha avó que fazia a compra, tal, fazia o almoço para mim. Aí quando eu casei, e chegou a primeira semana que você está casado, a mulher já fala, você tem que passar no supermercado, trazer isso. Rapaz, aí eu ganhava 600 conto na alvorada. Aí você começa a somar os 600 e dividir os 600 reais, rapaz, gasolina. Eu não pagava aluguel, mas gasolina. Aí eu falei, nossa, a luz esse mês veio. Aí comecei a sentir, rapaz, a luz veio 110. Nossa, que caro. Aí você começa, rapaz, a sentir, viu? Os mais jovens, ouçam o que eu estou falando. Começa a sentir, eu falei, nossa, rapaz. Então, essas coisas que a gente vai passando na vida também vai ajudando, né, a gente a amadurecer. Irmãos, mas eu estou querendo dizer para você, ó, que você tem capacidade de decidir o que você quer para a sua vida, na área material. Tem capacidade. E você tem a capacidade de decidir também o que você quer na área espiritual. Olha Deuteronômio, capítulo 30. Volta um pouquinho lá. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizerem, quem subirá por nós aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar para dizeres, quem atravessará por nós o mar para que o traga a nós e o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Irmãos, olha o que Deus está falando aqui, ó. Ele está falando assim que os mandamentos do Senhor estão pertinho de você. Não está longe para dizer, nossa, tem que subir lá no céu para buscar. Ou não está lá no meio do mar e você não está do outro lado do mar, você esteja perguntando, né? Quem irá do outro lado do mar para buscar o mandamento para mim? Agora, gente, engraçado que a gente tem a palavra dentro da nossa casa, né? E você está lá deitadinho no seu sofá e perguntando, quem vai no quarto pegar a Bíblia para mim? Porque a gente tem preguiça, né? De buscar os mandamentos de Deus, viu? Irmão, não está longe, está pertinho. Amém? Está pertinho, o mandamento está pertinho. Olha o versículo 16. Pois hoje te ordeno que ames ao Senhor o teu Deus e andes os seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor o teu Deus te abençoará na terra que passas a possuir. Se porém o teu coração te desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
Então, amados, os mandamentos, né, de Deus, a palavra de Deus, ela está muito perto de nós. Você tem poder para decidir o que você quer para a sua vida. Se você quer os mandamentos de Deus ou não. E Deus fala assim, hoje eu te proponho a morte e a vida, o bem e o mal. E ele fala assim, agora escolhe a vida. Dá até um conselho para a gente, escolhe a vida para que você vá bem, tu e teus filhos, e você prolongue os teus dias na terra. Amém, irmãos? Então está pertinho. Tem gente que pensa, nossa, irmãos, mas isso aí está escrito no Antigo Testamento, isso não é para o Novo Testamento. Eu provo para você que é, irmãos. Por quê? Deus estava falando aqui de obediência a mandamentos, não está? Não está falando de obediência a mandamentos? Vamos ver se isso tem então no Novo Testamento? Segura aí o Deuteronômio 30. Vamos lá em primeira carta de João. Primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia. Segura aí o Deuteronômio 30. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 21. 1 João 3, versículo 21. Lá no finalzinho da Bíblia, pega Apocalipse, volta um pouquinho. Fala assim, amados, se o coração não vos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Está vendo aí? O que Deus fala lá atrás? Se você obedecer os mandamentos, você vai ser abençoado. Aí João aqui no Novo Testamento falando a mesma coisa. Tudo que pedirmos dele nós receberemos. Por quê? Porque nós guardamos os mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. João 14, também, versículo 23, Jesus falou assim, sereis os meus amigos. Se me amardes, guardareis a minha palavra. Olha o que Jesus está falando. Quem ama Deus aqui? Quem ama? Quem ama o Senhor? Ele está falando, guardareis os meus mandamentos. Outra parte que Deus fala em Deuteronômio 30. Para nós não andarmos após outros deuses. Ele está falando assim, quando vocês for possuir a terra que eu estou dando a vocês, não seguir após outros deuses. Ele está falando de idolatria, irmãos. De idolatria. Aí lá no Novo Testamento, 1 João 5, aí, 1 João 5, versículo 21. 1 João 5, versículo 21. João encerra a carta dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está vendo? O princípio de idolatria no Antigo Testamento e também o princípio de idolatria no Novo Testamento, irmãos. Então o mandamento está bem pertinho de você, na tua boca e no teu coração, para que você cumpra. Você hoje tem poder de decidir o que você quer para a sua vida aí na área, tanto material quanto espiritual. Essa capacidade veio de Deus, amém? Olha, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíram na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Ele está falando aqui de duas situações, um que era rico e o outro que era pobre.
e ficava na porta do rico querendo comer alguma coisa ali. Versículo 22. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno. Não existe inferno. Jesus está falando de uma situação real, irmãos. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, no inferno, ele estava sentindo ali a dor, sofrimento no inferno, sentindo a dor, lá em tormentos. E ergueu os olhos, visão, ergueu os olhos, ele viu, né? No inferno, ele ergue os olhos, então, e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Versículo 24. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem os que de lá passar para cá. Irmãos, está vendo que o rico aqui, ele está no inferno. E ele está vendo Abraão e Lázaro. E ele grita: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta no dedo e tocar aqui na minha língua para que eu me refresque. Aí engraçado que o Abraão vai falar para ele assim, não dá. Mesmo que vós... Você vê que ele usa o plural, irmãos, porque tinha mais de uma pessoa, não era só o Lázaro. De modo que vós... Ele poderia falar assim, eu e Lázaro estamos aqui, e você está aí, não dá para você passar desse lado. Mas não, ele fala, e vós, se quisesse passar para esse lado, não tinha como. Você vê que tinha mais de uma pessoa. Ele fala ali, né, no plural. Eu lembrei de uma historinha agora que o pastor já contou. As pessoas no inferno, como que era o inferno. As pessoas ficavam lá mergulhadas num lago de fezes, com a cabeça de fora, mergulhado no lago de fezes. Tipo aqueles banheiros de roça, quem lembra dos banheiros de roça, que era um buraco no chão. Você entrava na casinha. Então, um primo meu, que a tábua quebrou com ele e caiu lá dentro uma vez. Porque tinha uma tábua, né? Quem lembra desse banheiro? Quem lembra? Que é mais antigo? Tinha a tábua, então você chegava na tábua lá e, né, abaixava e fazia. A tábua quebrou com ele, lá dentro. Mas aí, né, a história conta que no inferno era esse mar de fezes e as pessoas com a cabeça lá. E quando um gritava, lá vem ela! E vinha uma foice, rente às fezes, assim, a pessoa tinha que mergulhar. Lá vem ela, passando a foice. A pessoa tinha que mergulhar. Oh, Jesus. Irmãos, mas aqui está em tormento, viu? Não é assim não, é só uma historinha para descontrair, mas o negócio é que ele estava em tormento, rapaz. E pediu para Lázaro molhar a pontinha no dedo e colocar lá, para refrescar. Aí o pai Abraão falou que não tinha como. Aí no versículo 27, ele vai falar assim, respondeu ele, peço-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha, rapaz, ele pensou na família, hein? Provavelmente, quando ele estava vivo, ele não estava nem aí para a família dele. Dá mais ou menos a entender, que ele lembrou dos nossos, tem que falar com meus irmãos. Aí, olha que interessante, irmão, no versículo 29, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Aí o pai Abraão diz assim, disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Aí ele fala, versículo 31, respondeu Abraão, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. O que o pai Abraão está dizendo para ele aqui? Os seus irmãos são incrédulos, como você é, como você foi na sua vida. O pai Abraão está falando para ele, irmãos, o texto tem que entender as entrelinhas, né? As inferências que tem no texto. O pai Abraão, quando fala assim,
tem os profetas e Moisés, o pai Abraão está falando para ele, você conhecia a palavra e você não deu importância. Assim também, nem se os mortos voltarem e falar para os teus irmãos, não vai adiantar nada, porque se eles não acreditam nem no que está escrito na lei. Olha, irmãos, por que ele não questionou o pai Abraão? Eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra. Ele conhecia, sim, irmãos. Ele falou assim, de cara ele responde no versículo 29, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porque o rico que estava lá, não é porque ele era rico que ele foi para o inferno, irmãos, é porque ele desprezou a palavra, mas ele não deu e não creu na palavra. Rapaz, é muito sério, irmãos. Deus te deu a capacidade, amém? Que veio dele para obedecer os mandamentos. E em segundo lugar, que é uma capacidade que Deus deu para você também, é de reconciliação, irmãos. Eu já falei aqui sobre a raiz de amargura e sobre perdão. Você tem poder, viu? Capacidade, tiver problema com alguém, para ir lá e consertar. Segundo aos Coríntios 5, 18, 19, fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Eu não estou pronto para falar com ele. Ora a Deus e vai, irmãos, porque Jesus falou assim, conserta com teu irmão enquanto está a caminho com ele. E conserta depressa. Você está com algum problema com alguém, vai lá, conserta, irmãos, porque Jesus falou assim, se perdoardes aqueles que fizeram uma ofensa para você, vosso Pai também nos céus vos perdoará. Agora, se você não perdoar, vosso Pai também que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. É muito sério, irmão. Você está na igreja com problema com alguém, vai rapidinho e conserta. Porque você não sabe. Se você morre nessa situação, hein? Sem consertar com o irmão. E em terceiro lugar, para a gente encerrar essa palavra, falo para você, Deus te deu capacidade de ter acesso às promessas dele. Aleluia. Jesus, quando morre na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho para nós, para que você possa, irmãos, você e eu, nós possamos ter acessos às promessas de Deus. Em 2 Coríntios 1, versículo 20, fala assim, de todas quantas são as promessas de Deus, tem em Cristo o sim e tem o amém. Aleluia. Irmãos, você tem acesso às promessas de Deus. E eu falo para você, talvez você está nesse culto aqui nesta manhã, pensando como será a minha semana. E em nome de Jesus, provisão de Deus para a sua vida, eu quero profetizar aqui. Você está precisando nesta semana resolver o negócio e está travado. Em nome de Jesus, eu declaro que está desfeito e a porta está aberta, irmão. Porque Deus já te deu a capacidade de acessar as promessas de Deus. Você veio aqui neste culto precisando deixar algo que está arrebentando com a sua família e com a sua vida. Em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus. Recebe aí, irmãos. Glória a Deus. Irmão, eu estou com uma enfermidade, quero profetizar. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, irmãos. Recebe aí, irmãos. Aleluia, porque Ele já nos deu. Todas as promessas já passaram por Ele. Todas as promessas já se passaram por Ele. Mas agora você tem que crer, viu, irmão? Tem que crer. Eu vou orar para quê? Parece que eu estou falando com as paredes. Você não está nem crendo na sua oração. Como que as promessas vão chegar na sua vida, irmão? Tem que orar, amém? Igual aquela historinha contada lá, né? Do irmão que ele dormia lá inclinado na cadeira. Perguntava por que você fica inclinado na cadeira. Ele falou, não, que eu estou no colo de Jesus. Você está louco, rapaz? O irmãozinho lá encostava todo dia. Aí um dia, bateram na porta do quarto dele lá e não respondeu. Abriram a porta. Ele estava morto, deitado na cadeira. E ele dizia que estava no colo de Jesus. Irmãos, tem que acreditar, irmãos, tem que crer. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Olha, o Senhor já te abençoou, irmãos. A sua capacidade, ela está em Cristo. A sua capacidade está em Deus, amém? Oh, aleluia. Ele é poderoso, Ele é fiel para fazer infinitamente mais, muito mais daquilo
que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Deus já nos deu acesso a todas as promessas dele. Aí Hebreus vai dizer assim, portanto, irmãos, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nós temos que mesmo prosseguir, irmãos, prosseguir pela fé em Cristo, porque Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. E Hebreus diz assim, que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, amém? E sermos socorridos no tempo oportuno, porque Ele já abriu um novo e vivo caminho. Então, amados, eu falo para vocês, se você quer receber uma oração da igreja, você está precisando aí de intervenção mesmo do Senhor na sua vida, quer ser fortalecido, quer ser curado, em nome de Jesus,